Na 1, pessoal, fala o seguinte: a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos diversos que apresenta, dentre outros, os seguintes componentes. Ele quer que você fale para ele quais são os pares aqui, de que tipo de isomeria eu tenho entre os pares 1 e 2. Então, vamos lá, vou analisar 1 com 2 primeiro. Vou para a cadeia principal, que é essa daqui. E para o outro também a cadeia principal, que é essa aqui, tá? Agora, muita atenção. Olha só. Aqui eu tenho 3 ramificações. Aqui também. Então, até aí eles são iguais, correto? Então, se ele já te falou que eles são isômeros, então nem precisa conferir o número de carbono e hidrogênio, não. Quando ele não afirmar que são isômeros, aí você precisa conferir antes de falar que eles são isômeros. Aqui eu tenho 2 ramificações no carbono 2 e uma no carbono 3, tá? Aqui eu tenho 2 ramificações no carbono 2 e uma no carbono 4, tá? Então aqui ele é 2,2,3 trimetil e aqui ele é 2,2,4. Então olha só, daqui para cá, o carbono em que estava ligado a minha ramificação mudou. A minha ramificação mudou do carbono 3 para o carbono 4. Então, a posição dela é diferente. Então, 1 e 2 são pares de isômeros de posição, porque a posição da ramificação foi alterada de 1 para 2. Tá? Agora, ele vai comparar 1. Então, de novo, eu seleciono aqui a cadeia principal de 1 com 3. Vou selecionar a cadeia principal. A cadeia principal do 1 aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só, eles têm cadeias principais diferentes, né? Então, a cadeia deles é diferente. Então, eles são isômeros de cadeia, tá? Bem simples isso aqui. A2. Indique entre as alternativas a seguir a que apresenta um hidrocarboneto isômero do 2,2,4 trimetilpentano. Então, olha só. Não precisa, eu coloquei a fórmula aqui, mas vamos tentar fazer sem a fórmula aqui. Faltou colocar aqui que tem um carbono, tá? Ele tá ali, mas faltou representar. 2,2,4 trimetil. Trimetil indica que eu tenho 3CH3. Então, ali eu já tenho 3 carbonos. Pentano. Pente, 5 carbonos. Então, 5 com 3 eu tenho 8 carbonos, tá? Mas eu coloquei a fórmula aqui dele de qualquer jeito. Então, olha só. 2,2,4 trimetilpentano, tá? Então, eu tenho 8 carbonos, C8H18. Ele te pede. Aqui, gente, é muito simples que você vai eliminar pelo carbono mesmo. Você não precisa fazer a fórmula molecular completa desse daqui. Olha só, ele fala se é isômero do pentano. Pentano só tem 5 carbonos, eu preciso de um composto com 8. Propano só tem 3 carbonos. Butano tem 4. Nonano tem 9. Então, para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular. Quem tem a mesma fórmula molecular aqui é o octano. Por sinal, é o único que tem o mesmo número de carbonos, então você já iria direto nele, tá? Então, você tem trimetil, então tem 3CH3, já conta 3 carbonos. Pente, mais 5 carbonos, porque pente é 5 carbonos, né? 5 com 3, 8 carbonos. Você já eliminaria os demais aqui só fazendo isso, tá? Mas a fórmula dele tá aqui de qualquer forma, tá? Dados os compostos. Então, vamos lá, olha só. É correto afirmar. Ele fala 1 e 3 são isômeros de posição, então eu vou olhar para o 1 e vou olhar para o 3. Olha só. Para começar, eles não são nem isômeros, por quê? Porque eles não têm a mesma fórmula molecular. O de cima tem a fórmula molecular C4H8. O de baixo tem fórmula molecular C4H10, tá? Então, eles não têm a mesma fórmula molecular, logo nem isômeros eles são. Então, a A está errada. 3 e 4 são isômeros de posição. 3 com 4. Isômeros de posição, olha só. Aqui eu tenho 4 carbonos na cadeia principal, aqui eu tenho 3 carbonos na cadeia principal.
No 4 não tem ramificação, no 3 eu tenho ramificação. Não, né? 3 e 4 têm cadeias diferentes e eles são isômeros, tá? Eles têm a mesma forma molecular. Todos dois são C4H10, tá? É só vocês contarem aqui. Então, nessa, ele não afirma quais são os isômeros. Então, vocês têm que escrever a forma molecular do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, que aí vocês já vão ter uma ideia de quem pode ser isômero ou não, tá? E então, aqui, ó, esse pode ser isômero desse, mas não vai ser de posição, tá? Vai ser de cadeia, porque a cadeia carbônica deles são diferentes. 1 e 4 são tautômeros. Olha, eu falei para vocês que tautomeria é bem específico, né? É quando eu tenho um enol, aqui eu não tenho enol em lugar nenhum. Para começar também, eles nem têm a mesma forma molecular, né? Esse aqui é C4H10, esse aqui é C4H8. Então, nem isômeros eles são. E 3 e 4 são isômeros de cadeia. Exatamente isso. Um tem a cadeia normal, né? E o outro tem a cadeia ramificada. Então, eles são isômeros de cadeia. Certo? 4. Numere a segunda coluna relacionando os pares de compostos no tipo de isomeria. Ó. Aqui, gente, ó, o que eu tenho? C dupla O. No meio da cadeia carbônica. Esse carbono está ligado a um outro carbono, está ligado a um outro carbono. Aqui eu tenho uma cetona. Então, aqui, cetona. Tá? E aqui? Aqui eu tenho dupla com oxigênio na ponta. Então, aqui eu tenho C dupla O ligada a um hidrogênio. Aqui eu tenho um aldeído. Então, cetona para aldeído. Então, eu tenho cetona e aldeído, são duas funções diferentes, logo eles são isômeros de função. O primeiro aqui, ó, isômero de função, tá? São funções diferentes. Olha só, aqui eu tenho uma cadeia que não tem ramificação, ela é uma cadeia normal. Aqui eu tenho uma cadeia que tem uma ramificação, tá? Então, as cadeias são diferentes, logo eles são isômeros de cadeia. Então, aqui, cadeia, isômero de cadeia, porque a cadeia é diferente. E eu só posso fazer as afirmações porque ele já falou que eles são isômeros, os pares aqui. Então, não preciso ficar nem contando para achar a forma molecular para verificar se são. Ele já afirmou que é. E aqui, o NH3 está ligado a um CH3 e a um CH2, CH2, CH3. Aqui ele está ligado a um CH2, CH3 e a outro CH2, CH3. Então, olha só, aqui eu tenho um heteroátomo, tá? Que está ligado a grupos diferentes de um para o outro. Então, aqui eu tenho compensação ou metameria, que é o 2, tá? Agora, vamos ver esse daqui. Aqui eu tenho uma dupla no primeiro carbono com o segundo. Aqui eu tenho uma dupla no segundo carbono com o terceiro. Então, olha só, a posição da dupla mudou. Então, é isômero de posição, que é 5. Agora aqui, né, gente, mais óbvio do que isso aqui, quando você tem um enol, tá? Um carbono que faz dupla ligado a um hidroxila, a gente tem um enol, né? E aqui eu tenho uma cetona. Então, está acontecendo a conversão do enol em cetona, né? A gente falou que isso é uma tautomeria, que é 3 aqui, ok? Então, a numeração correta que fica ali é, o primeiro é 4, 1, 2, 5 e 3, ok? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer coisa, entre em contato para tirar as dúvidas através do chat do aplicativo Conexão Escola ou Conexão Escola Web ou pelo WhatsApp.